Existem feridas que ninguém vê, mas que continuam doendo todos os dias. São marcas que não aparecem no corpo, não deixam sinais visíveis, mas permanecem vivas no coração. Muitas mulheres aprenderam a conviver com essas dores silenciosas, seguindo a vida normalmente, enquanto por dentro algo ainda sangra. Essas feridas nascem, muitas vezes, de situações que não foram acolhidas no momento certo. Palavras que machucaram, rejeições que marcaram, perdas que não foram choradas e experiências que foram engolidas para seguir em frente. A mulher continua vivendo, mas carrega dentro de si emoções não resolvidas que vão se acumulando com o tempo. O problema das feridas escondidas é que elas não pedem atenção de forma clara. Elas se manifestam em forma de cansaço emocional, sensibilidade excessiva, dificuldade de confiar ou medo de se abrir novamente. A mulher sente que algo não está bem, mas nem sempre consegue identificar a origem da dor. Muitas vezes essas feridas são protegidas por camadas de silêncio. A mulher evita falar sobre o assunto para não parecer fraca, para não reviver a dor ou para não incomodar ninguém. Ela aprende a funcionar, a sorrir e a cuidar de todos, enquanto o próprio coração fica esquecido. Deus, porém, vê o que ninguém vê. Ele conhece cada ferida escondida, cada lágrima não derramada e cada dor guardada no fundo do coração. Nada passa despercebido aos seus olhos. A cura começa quando a mulher reconhece que existem áreas feridas que precisam ser tocadas por Deus. Reconhecer as feridas escondidas não é fraqueza, é coragem. É o primeiro passo para permitir que Deus inicie um processo de restauração interior. A dor que é trazida à luz deixa de dominar silenciosamente e começa a ser tratada com amor, cuidado e verdade. Muitas mulheres aprenderam a sorrir mesmo quando o coração está ferido. O sorriso se tornou uma forma de proteção, uma maneira de seguir em frente sem precisar explicar a dor que carregam por dentro. Por fora tudo parece bem, por dentro existe um peso silencioso que poucos conhecem. Esse sorriso não nasce da alegria, mas da necessidade de ser forte. A mulher sente que não pode parar, não pode demonstrar fragilidade e não pode deixar que os outros percebam suas feridas. Ela continua cuidando, trabalhando, servindo e ajudando, enquanto o próprio coração permanece machucado. Com o tempo, um sorriso se torna automático. A dor é empurrada para um lugar profundo, onde não incomoda ninguém além dela mesma. No entanto, aquilo que não é tratado não desaparece, apenas se esconde. O coração ferido continua influenciando emoções, reações e relacionamentos. Esse tipo de postura gera um cansaço emocional intenso. Manter uma aparência de normalidade exige esforço constante. A mulher se sente exausta, mesmo sem entender exatamente o porquê. O sorriso que esconde a dor acaba se tornando um peso, porque impede que a ferida seja tocada e curada. Deus não se engana com aparências. Ele não se impressiona com sorrisos que escondem lágrimas. Não é necessário fingir força diante de Deus. É seguro ser verdadeira em sua presença. A cura começa quando a mulher entende que não precisa esconder sua dor para ser aceita. O sorriso não precisa ser uma máscara. Diante de Deus, o coração pode se mostrar como está. É nesse lugar de verdade que ele começa a restaurar o interior e transformar a dor em descanso. Algumas das feridas mais profundas são causadas por palavras. Frases ditas em momentos de raiva, desprezo ou descuido podem permanecer ecoando na mente por anos. Mesmo quando o tempo passa, a lembrança daquilo que foi ouvido continua machucando, como se tivesse sido dito ontem. Palavras têm poder de construir ou destruir. Quando são usadas para criticar, diminuir ou rejeitar, elas deixam marcas que não se veem, mas que moldam a forma como a mulher se enxerga. Muitas carregam dentro de si frases que nunca foram curadas. Você não é suficiente, nunca vai dar certo, ninguém se importa com você. Essas palavras se tornam vozes internas. A mulher passa a repetir para si mesma aquilo que ouviu, mesmo sem perceber. A ferida não está apenas na lembrança, mas na interpretação que foi construída a partir dela. Isso afeta a autoestima, a confiança e até a forma de se relacionar com Deus. Feridas causadas por palavras também geram medo de se abrir novamente. A mulher se protege, evita falar demais, evita se expor e evita confiar. Ela aprendeu que palavras machucam e por isso cria barreiras para não ser ferida outra vez. Deus conhece cada palavra que marcou o coração. Ele sabe exatamente onde a ferida começou. A palavra de Deus não apenas consola, mas substitui mentiras por verdade. Onde palavras humanas feriram, Deus deseja curar com suas promessas. A restauração começa quando a mulher permite que a voz de Deus seja mais forte do que as vozes do passado. As palavras que feriram não precisam definir a identidade. Deus chama pelo nome, cura com amor e reescreve a história do coração ferido. Feridas de relacionamentos quebrados são algumas das dores mais difíceis de carregar, porque nascem de vínculos que um dia foram importantes. Quando um relacionamento se rompe, não é apenas a presença da pessoa que se perde, mas também sonhos, expectativas e planos que foram construídos junto com ela.
A dor vai além da separação, ela toca o coração de forma profunda. Essas feridas podem vir de casamentos que não deram certo, amizades que terminaram de forma dolorosa, laços familiares rompidos ou relações que acabaram sem explicação. A mulher sente que algo foi arrancado de dentro dela. Mesmo tentando seguir em frente, o coração continua preso àquilo que foi quebrado. Relacionamentos quebrados muitas vezes deixam sentimentos de rejeição, abandono e culpa. A mulher se pergunta onde errou, o que poderia ter feito diferente ou por que não foi suficiente. Esses questionamentos se transformam em feridas internas que dificultam novos vínculos e alimentam o medo de se machucar novamente. O tempo pode passar, mas a dor não desaparece sozinha. Ela se manifesta em desconfiança, isolamento emocional ou dificuldade de se entregar por completo. O coração cria barreiras para se proteger, mas essas barreiras também impedem a cura. Deus entende a dor dos relacionamentos quebrados. Ele conhece o peso da perda e o impacto emocional que ela causa. Em sua presença, a mulher encontra um lugar seguro para apresentar essa dor sem julgamento. Deus não apressa o processo. Ele cuida com paciência. A cura começa quando a mulher permite que Deus entre nessas áreas quebradas. Ele restaura o coração ferido, devolve a esperança e ensina a amar novamente, sem que a dor do passado controle o futuro. Mesmo relacionamentos que não podem ser reconstruídos podem ser curados dentro do coração. Existem dores do passado que continuam influenciando o presente, mesmo quando a mulher acredita que já superou. São experiências antigas que ficaram mal resolvidas e que, sem perceber, ainda direcionam emoções, reações e escolhas. O passado não foi curado, apenas foi empurrado para frente. Essas dores podem vir da infância, de relacionamentos antigos, de perdas, rejeições ou momentos em que a mulher precisou ser forte antes do tempo. Na época não houve espaço para sentir, chorar ou processar. A vida exigiu continuidade e a dor ficou guardada. Com o tempo ela se manifesta de outras formas. Quando o passado não é tratado, ele começa a falar no presente. A mulher reage com medo onde não há ameaça, se fecha onde poderia confiar e se entristece sem entender o motivo. Situações atuais despertam emoções antigas, porque a ferida ainda está aberta. Muitas mulheres tentam mudar o presente sem permitir que Deus toque o passado. Elas querem novos começos, mas carregam dores antigas que continuam influenciando a forma como vivem hoje. A cura não acontece ao ignorar o que passou, mas ao permitir que Deus ressignifique aquilo que foi vivido. Deus não está preso ao tempo. Ele pode tocar em feridas hoje, que começaram há muitos anos. Nada é antigo demais para Ele curar. Quando o passado é apresentado a Deus, Ele perde o poder de controlar o presente. A dor deixa de ser uma prisão e se torna parte de uma história restaurada. A libertação acontece quando a mulher entende que o que viveu não define quem ela é. O passado pode ter marcado, mas não precisa governar. Em Deus, até as dores antigas podem ser curadas e transformadas em aprendizado, força e testemunho. Fingir que está tudo bem é uma das formas mais comuns de lidar com a dor emocional, mas também uma das mais perigosas. A mulher aprende a seguir em frente sem olhar para dentro, acreditando que ignorar a dor é o mesmo que superá-la. No entanto, a negação não cura, ela apenas adia o processo. Quando a dor é ignorada, ela encontra outras formas de se manifestar. Aparece em forma de irritação constante, cansaço excessivo, dificuldade de se conectar emocionalmente ou até em crises inesperadas. O coração pede atenção, mas a mente insiste em continuar sem parar. Fingir que está tudo bem cria um distanciamento interior. A mulher se afasta dos próprios sentimentos e perde a capacidade de identificar o que realmente precisa de cura. Ela se torna funcional, mas não inteira. Vive, mas não descansa emocionalmente. Esse comportamento também afeta a vida espiritual. A oração se torna mais superficial, porque não há verdade completa diante de Deus. Deus não cura áreas que não são apresentadas. A negação fecha portas que a sinceridade poderia abrir. Deus não exige força artificial. Ele não pede que a mulher esconda sua dor para ser aceita. Pelo contrário, ele convida à verdade. Fingir que está tudo bem não acelera a cura. Reconhecer a dor, sim. Quando a mulher decide parar de fingir, ela dá um passo importante em direção à restauração. A dor trazida à luz deixa de dominar no escuro. Em Deus, a verdade é o início da cura e do descanso interior. Carregar a dor em silêncio cansa a alma. Existe um esgotamento emocional profundo em quem sente muito, mas fala pouco. A mulher continua vivendo, cumprindo suas responsabilidades, cuidando de todos ao redor, enquanto por dentro o coração está sobrecarregado por dores que nunca foram compartilhadas. Esse cansaço não vem apenas das circunstâncias, mas do esforço constante de esconder o que sente. Guardar a dor exige energia emocional. A mente precisa se manter alerta para não deixar escapar lágrimas, palavras ou sinais de fragilidade. Com o tempo, esse controle se torna exaustivo. A dor carregada em silêncio também gera a sensação de solidão. A mulher sente que ninguém a entende completamente, mesmo estando rodeada de pessoas. Ela se sente invisível emocionalmente, como se suas dores não tivessem espaço.
Isso aprofunda o cansaço e enfraquece a esperança. Muitas mulheres acreditam que falar da dor é sinal de fraqueza ou falta de fé. No entanto, o silêncio forçado não cura, ele adoece. Deus nunca pediu que a mulher carregasse sozinha aquilo que pesa tanto. Ele convida ao descanso e ao compartilhamento. O cansaço emocional é um sinal de que algo precisa ser cuidado. Quando a mulher permite que Deus veja sua dor mesmo em silêncio diante dos outros, o coração começa a encontrar alívio. Deus se torna um lugar seguro onde a dor pode ser apresentada sem medo. A cura começa quando a mulher entende que não precisa carregar tudo sozinha. Em Deus, o silêncio pesado pode ser transformado em descanso, e a dor escondida encontra acolhimento e cuidado. Deus vê feridas que ninguém percebe. Enquanto muitas dores passam despercebidas pelas pessoas ao redor, nada escapa ao olhar de Deus. Ele conhece cada pensamento, cada emoção guardada e cada lágrima que não foi derramada. Mesmo aquilo que a mulher não consegue explicar, Deus entende completamente. Essa verdade traz segurança ao coração ferido. Saber que Deus vê não significa exposição, mas cuidado. Ele não observa para acusar, mas para curar. A mulher pode se sentir invisível para o mundo, mas nunca é invisível para Deus. O olhar dele alcança as áreas mais profundas do coração. Deus não minimiza a dor só porque ela é silenciosa. Para ele, cada ferida importa. Aquilo que foi ignorado por outros, ou até pela própria mulher, é acolhido por Deus, com amor e compaixão. Ele não apressa o processo, mas respeita o tempo de cada coração. Quando a mulher entende que Deus vê suas feridas, ela se sente mais segura para se abrir. A vergonha diminui, o medo de ser julgada desaparece e o coração começa a confiar. Saber que Deus conhece tudo cria um espaço de descanso emocional. O cuidado de Deus não depende de explicações perfeitas, mesmo quando a mulher não consegue colocar em palavras o que sente. Deus já sabe. Ele age com precisão onde a dor está. Nenhuma ferida é profunda demais para o seu toque. Reconhecer que Deus vê é o início da confiança. A mulher percebe que não precisa mais esconder suas dores. Em Deus, o coração encontra um lugar seguro para ser tratado, restaurado e cuidado com amor. Existe uma diferença profunda entre lembrar de algo e estar curada daquilo que foi vivido. Lembrar faz parte da memória. Estar curada significa que a lembrança já não provoca dor, medo ou reação emocional intensa. Muitas mulheres conseguem falar sobre o passado, mas ainda sentem o peso da ferida quando a lembrança vem à mente. A memória não é o problema. O que machuca é a emoção não tratada ligada à lembrança. Quando a ferida ainda está aberta, qualquer situação semelhante ao passado desperta sentimentos antigos. A mulher reage como se estivesse vivendo tudo novamente, mesmo que o contexto seja diferente. Ser curada não significa apagar o passado, mas ressignificá-lo. A lembrança permanece, porém a dor é substituída por entendimento, maturidade e paz. O coração deixa de ser controlado por experiências antigas e passa a viver com mais liberdade no presente. Muitas mulheres acreditam que, por ainda se emocionarem ao lembrar, não foram curadas. Isso gera culpa e frustração. No entanto, a cura é um processo. Deus trabalha na profundidade das emoções e cada camada tratada traz mais leveza. Quando Deus cura uma ferida, Ele também muda a forma como a mulher se vê e interpreta o que viveu. A experiência deixa de definir identidade. A dor não governa mais decisões, relacionamentos ou reações. O passado perde o poder de controlar o presente. A verdadeira cura se revela quando a lembrança não paralisa. O coração encontra paz ao recordar e a mulher segue em frente com liberdade. Deus não apenas consola, Ele transforma memórias feridas em testemunhos de restauração. Muitas mulheres tentam seguir em frente sem antes entregar a dor que carregam. Elas desejam um novo começo, querem viver algo diferente, mas fazem isso tentando ignorar feridas antigas. Seguir em frente sem entrega não é cura. É apenas deslocamento da dor para um lugar mais silencioso. Quando a dor não é apresentada a Deus, ela acompanha a mulher em todas as fases da vida. Ela muda de ambiente, muda de rotina, muda de pessoas, mas a dor permanece. Isso acontece porque a ferida não foi colocada nas mãos certas. Deus não pode curar aquilo que não é entregue. Entregar a dor exige coragem. Significa parar de fugir, parar de disfarçar e admitir que algo ainda machuca. Muitas mulheres têm medo de tocar na dor porque acreditam que isso vai fazê-las sofrer novamente. No entanto, a dor entregue a Deus não aumenta, ela começa a ser tratada. Deus não pede que a mulher seja forte nesse momento, mas sincera. A entrega não precisa ser bonita nem organizada. Pode ser confusa, cheia de lágrimas ou até silenciosa. O importante é que a dor saia do controle humano e seja colocada sob o cuidado divino. Quando a dor é entregue, algo muda no interior. O peso começa a diminuir, a mente encontra descanso e o coração se sente mais leve. Seguir em frente deixa de ser um esforço e passa a ser um processo conduzido por Deus. A verdadeira liberdade começa quando a mulher entende que não precisa carregar aquilo que Deus está disposto a curar. Entregar a dor é o primeiro passo para caminhar sem o peso do passado e permitir que Deus escreva uma nova história no coração. A cura emocional raramente acontece de uma só vez.
Deus trabalha em processos e isso exige tempo, paciência e entrega contínua. Muitas mulheres desejam uma cura instantânea, mas se frustram quando percebem que ainda existem áreas sensíveis no coração. Isso não significa que Deus não esteja agindo, significa que Ele está cuidando com profundidade. Deus conhece o ritmo de cada coração, Ele não força, não apressa e não ignora etapas. Algumas feridas precisam ser tocadas com cuidado, camada por camada, para que a cura seja completa e duradoura. O que é tratado às pressas pode voltar a doer. O que é tratado com amor permanece curado. Durante o processo, a mulher pode se sentir confusa. Em alguns dias, sente alívio, em outros a dor parece retornar. Isso faz parte do caminho da restauração. Deus não está indo e voltando. Ele está avançando mesmo quando não parece. Cada etapa tratada fortalece o interior. A paciência consigo mesma é fundamental nesse processo. Muitas mulheres se cobram por ainda sentirem dor, mas Deus não cobra, Ele cuida. A cura emocional não é sinal de fraqueza espiritual, mas de maturidade. Reconhecer que o processo existe é um passo importante para não desistir. Deus não cura apenas para aliviar a dor momentânea, mas para restaurar por completo. Ele quer que o coração esteja preparado para viver com liberdade, sem medo de recaídas emocionais. Por isso, Ele respeita o tempo necessário para que a cura seja profunda. Confiar no processo é confiar no caráter de Deus. Mesmo quando a cura parece lenta, ela está acontecendo. O coração que permanece diante de Deus, mesmo em processo, está sendo cuidadosamente restaurado. Um dos sinais mais claros de cura emocional é quando a ferida deixa de definir a identidade. A dor existiu, marcou a história, mas já não governa a forma como a mulher se enxerga. Ela entende que o que viveu não é maior do que quem ela é em Deus. Muitas mulheres confundem identidade com experiência. Elas passam a se definir pelo abandono, pela rejeição ou pela perda. No entanto, quando Deus cura o coração, Ele também restaura a identidade. A mulher deixa de se ver como ferida e passa a se reconhecer como amada, cuidada e fortalecida. A ferida curada não precisa ser escondida. Ela não gera vergonha, mas maturidade. A mulher consegue falar sobre o que viveu, sem sentir que aquilo a diminui. A história continua existindo, mas não controla mais decisões, relacionamentos ou emoções. Quando a identidade é restaurada, a mulher se sente mais livre para viver o presente. O medo diminui, a confiança aumenta e o coração se abre para novas possibilidades. A dor do passado perde o poder de ditar o futuro. Deus não apaga a história, mas ressignifica. Aquilo que antes causava dor passa a ser um ponto de crescimento. A mulher entende que sua identidade está firmada em Deus, não nas feridas que viveu. Quando a ferida não define mais quem você é, a caminhada se torna mais leve. A cura não é apenas emocional, mas espiritual. O coração encontra descanso e a mulher passa a viver com mais verdade e liberdade. Quando a cura interior acontece, algo muda profundamente no modo como a mulher vive. O coração, que antes carregava peso constante, começa a experimentar leveza. Não é que os problemas desapareçam, mas eles deixam de ter o mesmo impacto emocional. A mulher sente que respira com mais liberdade. A leveza vem do alívio do peso emocional. Feridas que antes consumiam energia já não dominam os pensamentos. A mente encontra descanso e o coração deixa de viver em alerta. A mulher percebe que não precisa mais se defender o tempo todo, porque a dor já não governa suas reações. A liberdade emocional também se manifesta nos relacionamentos. A mulher passa a se relacionar sem carregar o medo constante de ser ferida novamente. A confiança é restaurada de forma equilibrada, sem ingenuidade, mas sem prisão emocional. O passado deixa de interferir no presente. A cura interior devolve alegria às pequenas coisas. Situações que antes despertavam ansiedade passam a ser vividas com mais serenidade. O coração se sente mais seguro em Deus, e isso reflete em paz interior. A mulher não vive mais aprisionada à dor que já passou. Essa liberdade não significa a ausência de memória, mas a ausência de controle da memória sobre a vida. A dor não dita no ritmo. A mulher escolhe com mais clareza, sente com mais equilíbrio e vive com mais consciência espiritual. Quando Deus cura o interior, Ele devolve leveza e liberdade. A mulher passa a caminhar sem o peso do passado, confiante de que o que foi tratado não precisa mais ser carregado. Porque a vida ganha um novo sentido. Deus não desperdiça dor. Aquilo que feriu o coração, quando passa pelo processo de cura, pode se transformar em testemunho. A ferida que um dia trouxe lágrimas se torna prova do cuidado, da fidelidade e da restauração de Deus. O que antes machucava passa a revelar a graça. Quando Deus cura, Ele não apenas alivia a dor, mas dá novo significado à história. A mulher percebe que aquilo que viveu não foi em vão. Mesmo as experiências mais difíceis podem ser usadas por Deus para gerar empatia, compaixão e força interior. A dor curada ganha propósito. O testemunho ele não nasce da ferida aberta, mas da ferida tratada. Por isso Deus respeita o tempo do processo. Ele não expõe a mulher antes da cura. Quando chega o momento certo, aquilo que foi superado passa a edificar outras vidas. A história deixa de ser motivo de vergonha e se torna sinal da ação de Deus.
Muitas mulheres ajudam outras exatamente nas áreas onde um dia foram feridas. Elas compreendem dores que antes não entendiam. Deus usa a experiência curada para gerar acolhimento e esperança. O testemunho se torna uma extensão da cura. Transformar feridas em testemunho não significa romantizar a dor, mas reconhecer que Deus esteve presente no processo. Ele caminhou junto, sustentou e restaurou. Quando Deus transforma feridas em testemunho, Ele revela que a última palavra nunca foi da dor. A história não termina na ferida, mas na restauração. E isso fortalece a fé de quem viveu e de quem ouve. Agora convido você para uma oração para que Deus cure nossas feridas. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. O Senhor conhece cada ferida que carregamos, as dores que foram escondidas, as lágrimas que não caíram e as marcas que o tempo não apagou. Hoje nós entregamos a Ti tudo aquilo que ainda dói, feridas causadas por palavras, por rejeições, perdas e relacionamentos quebrados. Toca, Senhor, nas áreas mais profundas do nosso coração, onde ninguém mais conseguiu alcançar. Cura aquilo que ainda sangra por dentro. Restaura emoções feridas, traz paz onde houve confusão e descanso onde houve peso. Nós confiamos que o Senhor sara os corações quebrantados e cuida de cada ferida com amor. Recebemos a Tua cura, a Tua restauração e a Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Senhor, cura o meu coração. Compartilhe este vídeo com outra mulher que precisa de cura emocional e se inscreva no canal Mulher em Oração para orarmos juntas todos os dias. Eu também deixei na descrição do vídeo alguns links de devocionais para você que quer um momento com Deus.